Falei para o Celso Sampaio Lopes. E fui o candidato em 2005, a gente fez uma campanha bonita, era uma eleição difícil, e é muito difícil enfrentar o Marcelo Teixeira. Não sou nenhum herói, Ele realmente persegue, o que o Fernando Silva falou está certo, as pessoas têm medo dele, a gente viu esse filme outras vezes e viu esse ano também. Eu falei da outra vez que eu estava aqui em São Paulo com vocês, com alguns de vocês, que eu dou aula numa universidade, a Católica de Santos, e o Marcelo Teixeira tem uma universidade que concorre com a minha. Eu trabalho numa televisão, que é a Record de Santos, e o Marcelo Teixeira tem uma televisão que concorre com a minha. Normalmente eu tenho um jornal de rádio também, e o Marcelo Teixeira tem uma rádio que concorre com a rádio que eu estiver trabalhando. Então eu estou fora do alcance do Marcelo Teixeira, pelo menos por enquanto eu estou fora do alcance dele, então eu tenho como enfrentar o Marcelo Teixeira. Então não é nenhuma questão de curiosidade. Então isso aconteceu para a gente ver como a vida é curiosa. O melhor amigo do meu filho é o filho do Samir. Eu era oposição ao Samir, ajudei a derrubar o Samir. O filho do Samir, o ex-presidente, vê como o Santos também é pequeno, né? Ele vai ao jogo desde 2000, depois que o Samir saiu, vai comigo e com meu filho, porque o Samir, o ex-presidente, não pisa na Vila e o filho dele vai no jogo comigo. Ontem, eu acompanhei as 3 eleições da Resgate, a do Fernando, a do Luiz Álvaro e a minha. Ontem, no lançamento da chapa em Santos, eu percebi uma enorme diferença em relação às eleições anteriores. Não estava só nisso que o Fernando viu, do olho das pessoas que estavam lá. Na mesa tinha o Dr. Odílio Rodrigues, o secretário de Saúde de Santos. E esse fato eu achei muito significativo. Na mesa estava o Odílio Rodrigues, quem foi lá, o Celso, por exemplo, o Parapa estava lá, e isso foi altamente significativo. Eu vou tirar 3 coisas da presença do Odílio lá. Primeiro, que as mudanças políticas no Santos, elas começam dentro do Conselho, pela tradição. Nós somos uma exceção, nós somos uma oposição montada fora do Conselho, nós somos muito fracos no Conselho. O Conselho, eu costumo dizer quando me cobram, o Conselho do Santos não é público para o meu discurso. As pessoas que vão lá não querem escutar o que eu tenho para falar. Elas até, como eu hoje tenho a cara da oposição, elas param, escutam, eu senti muito isso na última reunião do Conselho, mas o que eu falo não é o que elas acreditam, o que elas pensam. Tem uma campada de puxa-saco do Marcelo Teixeira, embora o Conselho seja autônomo, esse negócio dos 150 entrarem da chapa vencedora, fica um Conselho não deliberativo, homologativo. Então, quando uma mudança política no Santos importante aconteceu, ela aconteceu dentro do Conselho. O Odílio Rodrigues é uma pessoa de extrema credibilidade em Santos, uma liderança da área médica, e a briga dele com o Marcelo Teixeira, ele descreveu essa briga ontem, até me surpreendi com o depoimento dele. Ele compartilhou esse momento com quem estava lá ontem. Ele falou, ele era do grupo do Marcelo Teixeira, ele seria o presidente do Conselho em 2005. Quando ele foi conversar com o Marcelo Teixeira, essa é a primeira coisa importante. A primeira coisa importante da presença do Odílio lá é que as mudanças acontecem a partir de dentro do Conselho. Então essa dissidência é muito importante para nós. Quando o Fernando Silva fala que a eleição está ganha, pode estar mesmo. O cavalo pode estar passando selado, porque o Odílio estava lá, é representativo. Para vocês terem uma ideia, a briga foi o seguinte, é o segundo detalhe da presença. Ele contou a briga. O Odílio Rodrigues contou a briga, o Fernando contou a briga para vocês, quando o Marcelo Teixeira foi impor para ele, que seria o presidente do Conselho, a nomeação dos membros da Comissão Fiscal. O que significa isso? Ele falou palavras de baixo calão, o Odílio saiu, levantou e foi embora. E o Odílio enfrentou o candidato do Marcelo Teixeira e perdeu por 16 votos dentro do Conselho. A eleição foi 131 a 115. Daí vocês têm, num Conselho que elegeu a chapa do Marcelo Teixeira inteira, o Odílio enfrentou o candidato do Marcelo Teixeira e foi 131 a 116. Nós somos muito poucos da oposição no Conselho. Então o que a gente tem lá? 15, 30. Então o Odílio foi buscar 116 votos, dá para ter uma noção
da representatividade dele. Ontem ele estava na mesa, estavam os 2 filhos dele que fazem parte da nossa chapa. O que significa essa maneira de lidar com a comissão fiscal do Marcelo Teixeira? Isso é feudal, não é? Eu faço o que eu bem entendo. Eu sou presidente, eu mando na diretoria, eu mando no conselho, eu mando no Santos, o Santos é meu. Que nem os caras do Na Geral tiram sarro. É feudal isso aí. Isso é um absurdo. Ele mandou pra puta que pariu, sei lá, um santista histórico, filho do diretor que me levou pra lá, representativo, porque esse santista lembrou a ele que a atribuição de nomear os membros da comissão fiscal, que devem fiscalizar as contas da diretoria, é atribuição do presidente do conselho e não do presidente da diretoria. Isso é uma maneira feudal. Ele transformou o Santos num feudo, né? O Odílio Rodrigues contou isso ontem. Eu não sei como ele não percebeu, mas a fala do Odílio traduziu a situação do Santos hoje de uma maneira, eu não sou médico, mas o Santos está doente. Muitas vezes a pessoa doente, você olha para ela e acha que está com saúde, está bonita, está corada, foi na praia. Só que o vírus está lá dentro, da hepatite C, ou da AIDS, ou da tuberculose, ou sei lá do que. A pessoa parece bonita, mas está doente. O Odílio ontem descreveu isso, o processo do Santos doente. O Santos parece bem, não parece? Vice-líder do brasileiro, 5 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros e 2 campeonatos paulistas. Mas o Santos tem o vírus do continuismo dentro dele. E esse vírus, a gente sabe que essa doença mata o clube, que ela acaba com a saúde do clube. Acabou com a saúde do Corinthians, acabou com a saúde do Palmeiras, acabou com a saúde do Bahia, do Vasco da Gama do Eurico Miranda, do Guarani do Bertuzini. Onde esse vírus entrou no clube de futebol, ele acabou com o clube de futebol. Com o Santos não vai ser diferente. Nós temos que colocar uma vacina ou um antibiótico contra esse vírus do Marcelo Teixeira. Os sintomas de que o Santos está doente já estão claros? Estão claros. Vocês viram na exposição do Neto. Um clube que tem a 7ª torcida do Brasil, que nem devia ser a 7ª, porque as conquistas que a gente teve a 7ª torcida do Brasil, vê como que a gente não capitalizou essas conquistas. Qualquer boliviano, qualquer argentino, como disse o Neto, a gente tem que trazer para torcer para a gente, porque ele tem o Pelé associado à nossa marca, a segunda marca mais conhecida do mundo. Então, um clube que tem ainda assim a 7ª torcida, não pode ter o 28º público como mandante. É um clube que está longe da torcida, um time que não tem identificação com a torcida. Tirar um time de perto da torcida é como tirar um eletrodoméstico da tomada, não funciona. O time de futebol sem torcida não funciona. O Santos hoje é um time sem torcida. A 7ª torcida é o 28º público do Brasileirão. Perde de todos da Série A, com exceção do Juventude, de 6 da Série B e de 3 da Série C. Ou seja, a 7ª torcida é o 28º público como mandante. Isso é sintoma de que o clube está doente ou não é sintoma de que o clube está doente? Outro detalhe